PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Bolsonaro. Decisão está nas mãos de Alexandre de Moraes. Explica pra gente, Fernanda. Isso mesmo, Amadeu e colegas, a decisão da Procuradoria-Geral da República foi divulgada hoje pela manhã em um parecer que recomenda justamente essa prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes havia solicitado alguns exames e também alguns relatórios por parte da equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro, principalmente depois da internação, quando a equipe de defesa do ex-presidente fez a solicitação novamente pela prisão domiciliar humanitária, alegando que Bolsonaro teve um mal súbito e que estaria com a saúde vulnerável. Além disso, o filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que também integra a equipe jurídica do ex-presidente, esteve com o ministro Alexandre de Moraes e solicitou que ele analise esse caso do pai dele. E aí, mediante essas solicitações de Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República acabou emitindo esse parecer recomendando a prisão domiciliar humanitária. A gente tem aqui em cartela alguns trechos relacionados a essa decisão da PGR que foi divulgada hoje de manhã. O primeiro trecho traz um resumo de toda a situação de Bolsonaro na Papudinha. Diz o seguinte: a direção do Núcleo de Custódia do 19º da Polícia Militar informou que o ex-presidente apresentou quadro súbito de sério mal-estar noturno, trazendo as informações do que aconteceu para que ele fosse internado. Logo em seguida, a gente tem um outro trecho. O ex-presidente apresentou o quadro de pneumonia bacteriana secundária, tendo havido rápida e significativa piora do quadro clínico. Em um outro trecho, a PGR diz o seguinte: o pedido de prisão domiciliar humanitária se fundamenta no pressuposto de que a manutenção do regime fechado exacerba a vulnerabilidade do ex-presidente. Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade de prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento em tempo integral do estado de saúde do ex-presidente. O parecer é pelo deferimento de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de Jair Messias Bolsonaro. Esses foram os trechos da decisão, que tem muito mais informações. A gente trouxe aqui um resumo. E agora, com esse parecer entregue ao ministro Alexandre de Moraes, ele vai aguardar ainda alguns relatórios técnicos, tanto do Hospital DF-Star quanto da própria equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro, e o que se espera, Amadeu, é que na próxima semana ele tenha uma reunião com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, isso porque ela solicitou o encontro com Alexandre de Moraes no final da semana passada, e esse encontro deve acontecer na próxima semana. Interlocutores dizem que Alexandre de Moraes deve dar essa decisão final ao término da internação de Bolsonaro, que tem previsão aí de 14 dias a partir do dia da internação. Essa foi a previsão dada pela equipe médica, então até lá cabe a Alexandre de Moraes decidir se Bolsonaro vai ou não para a prisão domiciliar. E é quase um consenso, Fernanda, aí em Brasília, de que Alexandre de Moraes vai conceder a prisão domiciliar ao ex-presidente. É a hora, Alessio? Amadeu, pode até ser a hora, depender desses novos laudos, exames, inclusive, que eu esperava ter visto, inclusive, nesses pontos apontados pela PGR. Senti uma falta de novos elementos. A situação de saúde do ex-presidente já era de conhecimento, de certa forma, público, né? Todos os passos do agravamento do quadro de saúde dele, das últimas internações, inclusive, que foram expostos até pelos próprios filhos, né? Mas eu acredito que não teve esses novos elementos. Apesar disso, a PGR deu esse parecer favorável, fez ali essa análise e entendeu por essa forma. Colocou que enseja esses cuidados de maneira integral, monitoramento integral, algo que ele já tinha, né, na detenção em que ele estava. Por mais que seja regime fechado, ele já estava tendo esse acompanhamento 24 horas. E aí eu repito o que eu falei, inclusive, na semana passada. Resta saber se em casa, se em domicílio, ele vai ter também esse acompanhamento da mesma forma que tinha, inclusive com os privilégios lá dentro do presídio. A equipe vai ser pela Polícia Federal, a equipe vai ser particular, como é que vai ser feito esse acompanhamento? Então, mas acredito que se a PGR apontou, tem novos elementos além desses, talvez, que possam aí justificar o porquê de agora ser concedida essa prisão domiciliar, já que eu, pelo menos, não vi esses elementos novos. Pois não, Eliezer? Amadeu, é um caso a ser avaliado porque no presídio há um suporte médico
mas dentro de um limite possível. Se de repente o ex-presidente precisa de um suporte maior, de determinados atendimentos mais especializados e a unidade carcerária não tem condição de oferecer, esse seria um ponto a ser considerado para uma prisão domiciliar, né? À medida que Bolsonaro em casa teria acesso a maiores cuidados, enfim, uma atenção mais reservada. Então, eu acredito que o parecer técnico vai embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes nesse caso, mas pesa muito essa avaliação da Procuradoria-Geral da República apelando para o aspecto humanitário. Eu imagino que essa ida do ex-presidente para a prisão domiciliar, ela deve, assim, distensionar o ambiente político em Brasília, sobretudo o ambiente que cerca, né, o bolsonarismo. Aliás, só falta, Fernanda, só para fechar com você, esses 14 dias de internação se completam na semana que vem, correto? Correto. Ele foi internado na sexta da semana passada e aí nessa próxima semana é a previsão de alta dele. Isso. E aí a conversa com Michele, de Alexandre com Michele, e a consequente progressão para domiciliar. É isso que está desenhado isso. A não ser que algum bolsonarista, entre aspas, alucinado, faça alguma coisa para melar essa construção que foi feita por muita gente, está sendo feita por muita gente, inclusive por gente da esquerda. Tem gente da esquerda, não, vamos lá, vamos distensionar para que o país respire sem esses contratempos. Vamos aguardar. Vamos ver agora o seguinte. A noiva do Vorcaro. É a manchete 3 da Fernanda. Ela ia depor hoje, quarta-feira. Não encontraram, Ari.